Olá, tudo bem, pessoal? Vamos começar mais uma aula aqui. Vamos começar com o capítulo 5 da apostila, tá? Nações do leste europeu, Rússia, Cáucaso e Ásia Central. Se vocês puderem, abram a apostila física aí e vamos para a aula, tá bom? Em primeiro lugar, enquanto vocês pegam a apostila e abrem na página 39, vamos falar um pouquinho do que é o socialismo, né? Aqui a gente vai tratar do socialismo real, né? Por causa das nações do leste europeu, a gente vai ver um pouquinho sobre como o capitalismo chegou nesses países do leste europeu após a queda da experiência socialista e do efeito que isso teve nesses países, tá? Vamos lá, então. Como vocês já bem sabem, o socialismo real ele esteve em vigor na União Soviética, tá? E quando a gente fala de União Soviética, a gente está falando daqueles países todos que compunham, junto com a Rússia, um enorme país. Hoje, a Rússia ainda é muito grande, mas alguns países se tornaram independentes, tá? Além dos países que compunham a União Soviética, você tinha também países que estavam sob a influência da União Soviética, eram países que estavam normalmente nas fronteiras da União Soviética e que foram apelidadas de cortina de ferro. Por que cortina de ferro? Na geopolítica acaba acontecendo muito esse tipo de coisa. Imagina assim, que você considera um vizinho seu como um inimigo, como um antagonista. Só que ele mora duas casas para a esquerda da sua ou para a direita. O que acontece? Você vai procurar influenciar esses vizinhos, principalmente o vizinho logo do seu lado de muro, para que ele esteja sob a sua influência. Assim, você, em primeiro lugar, se protege e, em segundo lugar, cria uma espécie de área de proteção em volta do seu território. É mais ou menos o que acontece, então, nessa época. A União Soviética, ela, para se proteger, né, para manter o seu território seguro, ela influencia os países que são próximos dela. Então, no contexto, por exemplo, de uma guerra, o que acontece? Se você não influencia os países, no caso, né, os países vizinhos, o que poderia acontecer? Os Estados Unidos poderiam influenciar esses países, poderiam colocar exército, armamento, mísseis lá, e poderiam, inclusive, começar, através desses países, a enviar espiões, enviar missões para dentro do território soviético. Então, o que acontece? Essa luta geopolítica durante a Guerra Fria foi muito intensa. Esses países, eles serviam como o quintal da União Soviética e serviam também como o local onde aconteciam, não é conflito porque não chegou a ter um conflito armado entre a União Soviética e Estados Unidos, mas aonde aconteciam a maior parte das tentativas de espionagem e etc. Nesse sentido, você tem bastante filme de espião que se passa na Alemanha, porque, como vocês sabem, no final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas, né?
a Alemanha Oriental e Ocidental, cada lado controlado por um grupo, e havia o Muro de Berlim. Então tem muito filme sobre isso, sobre como Berlim Oriental era palco de muitas ações de espionagem, tentando descobrir o que é que o lado soviético estava fazendo. E os países chamados de cortina de ferro eram exatamente isso. Eram para servir como uma cortina de proteção para não dar informações para o outro lado. Então, mas vamos para o texto. Vamos continuar para o texto, então. O texto começa no Mãos à Obra, dizendo que o socialismo real, que esteve em vigor na União Soviética e nos países do leste europeu durante parte do século passado, tinham como características a economia planificada pelo governo e a melhor distribuição de renda. O que é isso? Em primeiro lugar, vale um aviso aqui. O que nós estamos estudando são tanto os modos, tanto as formas de economia quanto as ideologias da época. Tá? Então, o que vocês precisam entender é que quando eu estiver falando de capitalismo, quando eu estiver falando de liberalismo, quando eu estiver falando de socialismo, quando eu estiver falando de comunismo, eu não estou defendendo nenhum deles. O que eu estou é apresentando as ideias, e muitas vezes apresentando as ideias como elas foram imaginadas. Então, por exemplo, quando eu falo do liberalismo, eles acreditam em algumas coisas que não necessariamente são as coisas que eu acredito, mas eu vou dizer pelas palavras de quem acredita nisso. Da mesma forma o capitalismo, da mesma forma o socialismo e o comunismo. A gente precisa entender como essas pessoas pensavam, né? E a gente precisa entender também que todas essas ideologias, todas elas, acabam levando em conta um tipo de sociedade de pessoas que talvez estejam bem afastadas da realidade. Então, por exemplo, da mesma maneira que a gente pega um autor como Davi Ricardo, que diz que o mercado se ajusta sozinho, sem intervenção nenhuma, e eu discordo disso porque quando a gente libera a economia completamente, o que acaba acontecendo é monopólio, como a gente pode ver no caso, por exemplo, da máfia dos combustíveis, em que se você solta o preço, simplesmente eles tabelam. É uma tabela por trás, é uma monopolização. Todo posto fica com um preço parecido para você não ter competitividade. Da mesma forma, a ideia de que as pessoas um dia, no geral, na sociedade no geral, vão aprender a pegar somente o que elas precisam e deixar o que elas não precisam para ser distribuído para os outros, eu acho idealismo demais. O que acaba acontecendo? A União Soviética, quando ela se forma através de uma revolução. Foi uma revolução que foi feita a partir do campo. Foram os trabalhadores do campo que fizeram ela. Porque eles estavam cansados de diversas coisas que aconteciam na Rússia imperial, né? A Rússia dos czares. Eles eram muito explorados, eles tinham muito atraso, tanto econômico quanto tecnológico. E aí, quando essa revolução aconteceu, e aí eu acho que isso é muito mais aula, faz muito mais parte da aula de história, então eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque vocês já devem ter estudado ou estão estudando isso. O que acontece? Após a revolução, você tem a economia planificada. E essa economia planificada,
ela criou ela só foi possível através de um Estado extremamente autoritário. Porque o que acontece? Uma boa parte, o país era muito atrasado. Então, uma boa parte do país, e a gente sabe que ele é atrasado quando ele é simplesmente, sobretudo, baseado na agricultura, né, na economia primária, havia uma classe social na Rússia composta por pequenos proprietários. Então o cara tinha umas terras lá, tinha um cavalo, tinha um boizinho para puxar o arado, e isso era uma boa parte da população russa na época, né? Que é o que a gente poderia equivaler a uma classe média baixa dos dias de hoje. Então o cara tinha as terras dele e tinha os animais de criação dele, conseguia ter uma certa independência econômica. O que aconteceu? Com a economia planificada, esses fazendeiros tiveram que trabalhar nas fazendas do Estado e eles perderam as terras deles e os animais. Eles começaram a trabalhar, basicamente, como todos os outros, em fazendas estatais. Isso teve consequências enormes, porque muitas dessas pessoas se rebelaram, muitas foram presas, muitas mataram os próprios animais para não deixar para o Estado, já que não ia ser mais deles, que eles iam ser tomados. A Rússia perdeu uma boa parte do seu gado e dos seus cavalos, né, nessa época. E basicamente você fazia essas pessoas, você tirava tudo que essas pessoas tinham e fazia elas trabalharem para o Estado. Então, o que é uma economia planificada? É uma economia que deixa de ter pessoas ganhando mais, ganhando menos. Você planifica essa economia, tá? Todas as pessoas passam a ganhar mais ou menos a mesma coisa, tem mais ou menos a mesma coisa. Isso leva a duas coisas que a gente pode pensar se são boas ou ruins, né? Se a gente comparar com o capitalismo fica aquela coisa do a gente consegue, tem uma certa ilusão de que a gente consegue superar todas as adversidades através simplesmente do trabalho. Quando a gente sabe que, por exemplo, tem pessoas que têm muito mais oportunidades que a gente, saem na frente, muitas vezes aquela vaga de emprego, muitas vezes aquela vaga na universidade, ela acaba ficando um pouco fora da nossa realidade exatamente por causa das condições que nos são dadas. É óbvio que existem exceções, né? Existem pessoas que, por exemplo, o Silvio Santos era camelô e virou o Silvio Santos. Isso não quer dizer que todo camelô pode virar o Silvio Santos. Então ele não é uma prova, ele é só a exceção da regra. Se várias pessoas que eram camelôs virassem, né, empresários de TV, empresários milionários de sucesso, aí a gente teria algo para desprovar, né? Algo que desprovaria essa ideia de que a meritocracia ela é ilusória a partir do momento que você tem pessoas que têm condições diferentes, já do começo. Porém, o que acaba acontecendo? Na economia planificada, as pessoas vão ganhar a mesma coisa. Você acaba tendo condições mais iguais. Eu ia dizer justas, mas não necessariamente elas são justas também. As pessoas partem do mesmo ponto, né? Qual é o problema dessa situação? É que para fazer isso, você tem uma distribuição de renda então melhor, você deixa de ter aquela disparidade do cara que viaja de jatinho, helicóptero e tem
uma Ferrari na garagem, enquanto tem gente que não tem nem onde morar, você deixa de ter esses extremos. Mas para manter uma sociedade dessas, você precisa ser extremamente autoritário. E o que acaba acontecendo é que ainda não inventaram uma solução para quem está no poder não querer ficar no poder ou não. Veja bem, houve uma fase desse socialismo real, que foi o período exatamente de transição leninista, que o líder, né, o Lenin, e vocês vão estudar mais sobre ele no ensino médio, ele fez coisas que a gente tem que escapar um pouquinho dessa coisa do bem e do mal. Uma pessoa não necessariamente ela precisa ser má o tempo todo, ou ela precisa ser boa o tempo todo. A gente precisa julgar muito mais as ações do que a pessoa. Então, quando a gente fala do Lenin, ele era uma figura que modernizou a Rússia, modernizou a União Soviética. Era um país agrário e, de repente, era um país que estava se industrializando de maneira muito rápida. E foi muito rápida. A produção da União Soviética começou a aumentar em níveis absurdos, né, pelos próximos anos, assim, sob o governo do Lenin. Qual foi o preço que se pagou disso? Um governo extremamente autoritário, um governo sanguinário, um governo que matou muita gente porque as pessoas se rebelavam. Como é que você vai tirar minhas terras? Como é que você vai tirar minha propriedade? E ao mesmo tempo, as pessoas também morreram de fome. Por quê? Porque faltava comida no país, se plantava comida, se colhia essa comida, trigo, por exemplo, e ao invés de mandar esse trigo para as pessoas que estavam passando fome, esse trigo era vendido para fora, vendido para outros países, como a Inglaterra, por exemplo, e era usado para comprar equipamento e para comprar maquinário para industrializar o país. Então, ok, houve uma espécie de milagre econômico soviético, em que a economia cresceu muito. Porém, a gente sabe de onde veio esse milagre. Veio através do sacrifício das vidas de muitos russos. Agora, como é que a gente faz o julgamento de que existe um lado bom e um lado ruim? Né? Tem um lado que é mal e um lado que é bom. Não dá para dizer, por exemplo, que o capitalismo também não mata. Não mata de fome, não mata deixando as pessoas sem condições de nada. Ele também mata. Então o que a gente precisa é abandonar esse pensamento e começar a pensar de maneira crítica para entender as coisas como elas são. Vamos então com essa discussão, partindo desse ponto, para a discussão do que aconteceu de lá até aqui. Eu vou usar um pouquinho de referência de algumas séries que provavelmente alguns de vocês já assistiram, porque ela retrata bastante como era a época, né? Então, vamos ler o restinho aqui, ó. Porém, o atraso econômico e a falta de democracia política foram responsáveis pela crise nessas nações a partir de meados da década de 80. Bom, o atraso econômico, porque o desenvolvimento tanto da União Soviética quanto dos países que compunham a cortina de ferro, ele foi forçado a se modernizar, né? Mas assim,
Foi de maneira realmente forçada. E a falta de democracia política, porque havia um grupo que comandava tudo, não havia democracia, não era necessariamente o governo do povo. Gente, essa é a discussão, eu acho. Como é que pode ser um governo do povo se o povo não decide nada? E a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, há uma discussão hoje sobre se o nazismo é de esquerda ou de direita, e o nazismo sempre foi um movimento de direita. Aí as pessoas querem dizer que, porque tinha o Partido Nazista, na verdade o nome dele era Partido Nacional Socialista. Mas na verdade não era um partido de esquerda, era um partido de direita e o nome tá lá como algo que era popular na época. Vamos colocar o Nacional Socialista aí para ficar bonito, para pegar bem. Até porque se a gente for analisar os países, por exemplo, o nome da China é República Popular da China. Onde é que o povo manda na China, né? Momento nenhum, lugar nenhum. Então, levar de maneira literal os nomes, muitas vezes eles não têm significado nenhum. E o nacional socialista do Partido Nazista não tem significado real. Não era um partido que pregava isso, era um partido que pregava uma supremacia do povo alemão, dos descendentes, né, de uma raça superior, serem melhores e terem supremacia sobre as outras raças. Então, isso passa longe de um socialismo que seria completamente diferente, que no socialismo não necessariamente a gente discrimina as pessoas. No socialismo, as pessoas todas são vistas como iguais, ou deveriam ser, ideologicamente falando, quando a gente está falando, eu quero dizer ideologicamente, é quando a gente está falando no campo das ideias. Quando a gente está idealizando o que seria um sistema, porque é isso, né? Quando a gente está falando de capitalismo, quando a gente está falando de comunismo, a gente está falando de ideologias que norteiam o mundo, de modos que a gente enxerga a sociedade. Então, quando a gente pensa, e é por isso que isso se torna tão, às vezes, tão abstrato, a gente considera as pessoas muito melhores do que elas são, é por isso que a gente acaba pensando nas coisas de maneira ideal, assim. Então, o que acaba acontecendo? Olha só, aqui a gente já está falando de um momento pós Segunda Guerra Mundial, pós queda do Muro de Berlim. Vocês vão ouvir esses dois termos russos quando vocês estiverem estudando essa época: perestroika e glasnost. O que é a perestroika? É uma reforma econômica na União Soviética, porque ela percebeu, por causa da crise, que ela não ia conseguir se manter. E a glasnost é a abertura política, que é uma abertura da Rússia para o resto do mundo. Esse é o momento em que esse é o momento em que a Rússia estava se abrindo para o capitalismo, tá? Só que o que acontece? A União Soviética estava perdendo força. Então, por isso que ele está falando que o então líder, né, da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, tentou implantar tanto a reforma econômica quanto a abertura política e elas não funcionaram direito. Os países do leste europeu eram os países que estavam sob influência ou que compunham a União Soviética. E eles começaram a se mobilizar, né? Começaram a tentar se separar da União Soviética, começaram. Então, você tem Iugoslávia, Checoslováquia, União Soviética. O que acontece com a Iugoslávia? A Iugoslávia, ela era um país que estava sob a influência da União Soviética, e a Iugoslávia tinha dois grupos, basicamente dois grandes grupos étnicos, que se odiavam. Mas por que eles não faziam nada um com o outro?
que eles estavam sob influência da União Soviética. Então, assim que houve essa crise, a Iugoslávia entrou em um processo de implosão, um processo de se esfacelar, porque as pessoas eram de etnias diferentes que não se gostavam, que já tinham guerreado antes e que só terminou essa guerra porque eles foram dominados por uma força maior. E aí, quando essa força maior enfraquece, eles voltam a ter essa animosidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Ó, muitas das ex-repúblicas que faziam parte da União Soviética fundaram um bloco que a gente chama hoje de Comunidade dos Estados Independentes. E a ideia é porque, como tudo fazia parte da União Soviética, eles às vezes dependiam de alguns produtos ou alguns serviços de outros países. Então, como eles se separaram da União Soviética, eles meio que fizeram uma aliança. Ó, a gente se separou da União Soviética aqui, vamos fazer uma aliança para a gente se ajudar economicamente, porque você tem isso e eu preciso, eu tenho aquilo que você precisa e a gente faz acordos aqui comerciais, econômicos e etc. E continua se ajudando, né? Que acontece? Olha só quais são os países da CEI. Rússia, Ucrânia, Belarus, Moldávia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomênia, Tajiquistão e Quirquízia, tá? E aí, esses países, eles começaram na década de 90, né? Pós-queda do Muro de Berlim, começaram a implantar o capitalismo e a democracia. Mas só que não foi uma coisa assim, que foi uma transição suave, foi uma coisa bem maluca. Inclusive, esse filme que está colocado na apostila, que está na apostila, né? O filme de 2003, o Adeus Lenin. Eu recomendo que vocês assistam esse filme. Tenho quase certeza, da última vez, eu vou conferir. Eu acho que ele tem no YouTube, tá? Procurem exatamente por esse nome, Adeus Lenin, e assistam esse filme, porque ele é extremamente interessante, é muito engraçado, tá? A ideia é que é uma família que vive na Alemanha Oriental, que acredita no sistema, né? A mãe dele, esse personagem que está na capa, a mãe dele que está atrás é uma pessoa que já está meio doente. E quando o socialismo real começa a ruir e a Alemanha Oriental começa a fazer essa transição para o capitalismo, ele tenta esconder da mãe as mudanças que estão ocorrendo. Então é muito engraçado, tá? Assistam, eu recomendo que vocês assistam para poder entender um pouquinho de como era, de como seria as pessoas que vivem fora do capitalismo, que é uma coisa bem estranha para a gente, né? É uma coisa bem complicada porque a gente não consegue enxergar pessoas que não vivem fora do capitalismo, já que todos os países que a gente conhece adotaram um sistema. Mas aí, como é que acontece quando essas pessoas começam a ter contato com o capitalismo, né? Começam a ter contato com um outro sistema econômico? Bom, e aí o que acontece? Porque assim, veja bem, quando você tinha o socialismo real, tinha um problema da economia ser planificada, né, de poucas pessoas. Tem vários problemas. Poucas pessoas teriam controle do poder e essas pessoas tinham mais posses, mais bens do que os outros, enfim. Você tem uma situação em que sempre tem alguém no poder e esse alguém no poder tem mais condições do que os outros. Mas qual era a coisa boa? A coisa boa é que todo mundo tinha atendimento básico de saúde, educação e emprego. Então, você não tinha a possibilidade de conseguir muito.
mas você também não tinha os extremos, né? Não tinha um extremo, não tinha como ser, como uma grande parte da população no Brasil hoje, por exemplo, que está desamparado em todos os âmbitos da saúde, sabe? Depende de um sistema de saúde completamente abandonado, não tem emprego. Tem muita gente que está nas ruas, por exemplo, que acabou caindo na situação de rua, que você não tem como recuperar essa pessoa porque ela não tem como conseguir um emprego de novo. Porque ela não tem onde se lavar, ela cheira mal, ela não tem roupa, e aí fica difícil para ela conseguir um emprego. E aí tudo vira, tudo vira uma, um sistema que simplesmente afunda as pessoas numa situação que elas não conseguem sair. Então, assim, óbvio que a gente falar generalizando sobre a população, qualquer tipo de população, a gente está, ao generalizar, a gente está errando bastante, porque não é só esse tipo de gente que é um morador de rua, mas grande parte deles são pessoas com problemas com drogas, com problemas com álcool, com problemas com. Ou já chegaram lá assim, ou ficaram assim, né? Para poder aguentar viver na rua. Então, com drogas, problema com bebida, muitos têm problemas mentais e foram abandonados pela família. Outros foram abandonados pela família já pequena, ainda pequenos e não tiveram uma estrutura formal, uma estrutura de educação que conseguisse dar para elas um mínimo, né, para que elas se formassem como cidadão. Então, assim, são pontos ruins de cada um dos sistemas, nenhum deles é perfeito. E a gente tem coisas boas e ruins nos dois. Bom, e aí o que acontece? A partir do momento que você vira um governo que está adotando o capitalismo, esses governos que gastavam muito com serviços sociais, gastavam muito com educação, gastavam muito com saúde, eles passaram a cortar esses gastos, porque não precisa mais. Na verdade, muitas coisas foram privatizadas e as pessoas precisavam pagar pelo serviço, né? E aí isso levou as pessoas que estavam vivendo, porque tem uma empresa que tem um hospital e esse hospital atendia, não cobrava nada, era tudo de graça. A partir de agora a gente vai começar a cobrar. Grande parte da população que não conseguiu emprego, que não tinha posição de poder, acabou caindo numa situação extremamente ruim. Porque imagina só, se você está vivendo num país que de alguma forma não tem um sistema de saúde gratuito, mas que oferece opções de saúde privada, né, atendimento de saúde privada já instalado, vai acontecer coisas que são meio absurdas, né? Como nos Estados Unidos, por exemplo, a gente fica achando que é tudo as mil maravilhas, mas na verdade as pessoas não vão no médico quando estão doentes, na maior parte das vezes porque é muito caro. Só vão quando é realmente sério. E, e aí você pega outros países que têm um sistema de saúde público. Então a gente pode reclamar muito do SUS aqui, a gente vai falar que os hospitais estão abandonados, não tem isso, não tem aquilo, mas, né, você tem o atendimento gratuito, você não precisa pagar nada. Pode demorar 9 meses, um ano, 2 anos, pode ser que liguem depois que a pessoa já morreu para ela fazer uma operação que vai salvar a vida dela. Pode ser, é uma crítica muito válida, mas pelo menos o atendimento é gratuito, né? Então quando você tem
essa transição é pior ainda, porque as pessoas estavam acostumadas a ter um atendimento gratuito e de repente elas têm que pagar. Só que elas perderam o emprego, onde elas vão arrumar um emprego? Então, entrou num colapso, né? Em que as pessoas comuns é que sofreram muito. E elas tiveram já havia uma crise econômica muito forte, foi um dos motivos da União Soviética ter acabado. Mas então, após isso, com a introdução do capitalismo, teve uma recessão econômica absurda. E aí esses países se endividaram com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, ambos presididos pelos Estados Unidos. Então começou a acontecer o que não acontecia na Rússia da União Soviética, que é um empobrecimento em massa da população, pessoas andando pelas ruas sem trabalho, sem comida. É aquilo que eu falei. Antes, não havia muita possibilidade de locomoção econômica. As pessoas tinham menos oportunidades de ficarem ricas. Porém, não existiam pessoas na rua pedindo comida. E aí começou a ter os dois. Hoje a Rússia é um dos países que tem a maior quantidade, acho que é o país que tem a maior quantidade de bilionários no mundo. Tem muito bilionário. E em compensação, agora você tem pessoas vivendo na extrema pobreza. Então, hoje, tá vendo no texto falando? Hoje tem muito indigente, tem muito crime organizado, a expectativa de vida das pessoas caiu. E tem o seguinte também, gente. Vocês sabiam que a Rússia é um dos países com o maior índice de pessoas, de porcentagem de população que teve acesso ao ensino superior? Isso está caindo agora, só agora, porque quase toda, a maior parte da população, mais da metade da população fazia a faculdade. E aqui no Brasil essa realidade é irrisória, né? Bom, o que acontece? A Rússia então atravessou uma grave crise financeira com a interrupção no pagamento da dívida externa e da desvalorização da sua moeda. Nos anos 2000, a economia só voltou a crescer devido às exportações de matérias-primas como o petróleo. Aqui ele chama de capitalismo selvagem, né? O que é o capitalismo selvagem? É o capitalismo, que entre aspas, selvagem, que não liga para a pessoa, é um capitalismo que só visa o lucro mesmo. Então, por exemplo, por que a gente chama de capitalismo selvagem? Tem um filme do Will Smith, em que ele é um empresário que perde tudo e que ele vai para a rua sozinho com o filho dele, né? E aí tem uma história toda sobre ele se reerguer. Mas essa ideia do capitalismo selvagem, ele é bem mais agressivo nesses países do que é no Brasil, por exemplo. O nosso capitalismo, a gente pode considerar ele um capitalismo extremamente agressivo, porém, ele tem alguns poucos limites. Por exemplo, se você está devendo dinheiro, você fica com o nome sujo e é isso. Se você tem algum bem, vamos analisar se esse bem é necessário para sua sobrevivência. E aí, ele não, se for considerado que ele é necessário para você se manter, não vai ser tirado de você. Nos Estados Unidos, não. Você hipoteca a sua casa, não consegue pagar, o banco vai acionar você, ele vai lá e vai te tirar a casa. Aí você fala, não, mas eu não tenho onde morar mais. E o banco vai dizer que isso é problema seu. Então, esse capitalismo selvagem, super agressivo, lança uma parte da população numa pobreza extrema, né? E aí é que está a grande pegada, a grande pegadinha. No texto falando e que a gente sabe que é exatamente isso que acontece. As pessoas que tinham cargos de controle, né, no governo, na época da transição do socialismo real para o capitalismo, acabaram se tornando empresários. Eles ficaram ricos. E aí a população comum é que sofreu.
Alguns países fizeram uma transição melhor. Está falando aqui Polônia, Hungria, República Tcheca e Eslovênia. Mas também tem o outro ponto. Primeiro, que são países que, porque como a União Soviética teve uma corrida armamentista, tecnológica e etc., ela teve que instalar indústrias em determinados lugares, ela teve que. Então você pega, por exemplo, a Ucrânia é um país que tem tecnologias muito importantes. É um país que tem um quarto, menos de um quarto da população do Brasil. E tecnologicamente, né, tecnologia espacial, de foguete, de um monte de coisa, que inclusive tem parceria com o Brasil hoje, eles têm tecnologias muito à frente do Brasil. Mas por quê? Porque era onde se desenvolvia esse tipo de tecnologia para a União Soviética. Então, Polônia, Hungria, República Tcheca e Eslovênia estavam em situações um pouco melhores. Como eles já estavam mais ou menos industrializados e com uma qualidade de vida melhor, quando a União Europeia se formou, eles foram aceitos e receberam muito investimento de outros países que compõem a União Europeia para se industrializar. Então, olha só. Aqui, a gente está fazendo no livro, tem uma análise dos países do leste europeu. Como uma atividade para vocês, eu quero que vocês leiam cada um desses países e façam um resumo desse texto. Né? Por que eu estou pedindo isso para vocês? Porque eu quero que vocês aprendam a ler um texto e retirar o que importa dele. Então você vai ler Polônia, por exemplo, entender o que está dizendo ali e tirar as principais ideias que estão sendo colocadas ali. Se você quiser fazer em formato de tópico, pode ser em formato de tópico. Sabe, uma coisa mais resumida? Porque a ideia é você aprender a ler o texto e retirar o que ele tem de importante. Então você vai colocar lá, ó, Nações do Leste Europeu, Polônia. Lê o que é Polônia, coloca. Pode ser tópico, tá? Coloca lá os tópicozinhos do que está dito aí no texto, as coisas importantes que estão ali. República Tcheca e Eslováquia, a mesma coisa. Hungria, a mesma coisa, tá? Então a gente tem Bulgária, Romênia e Albânia, tá? Bom, e aí tenho Você Sabia que falando, né, dos ciganos e que tem muitos ciganos na Romênia, eles foram perseguidos demais na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Eles são muito discriminados, sofrem muito preconceito, né? É um povo nômade que fica viajando de lugar para lugar, tem uma própria cultura, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente falar do que aconteceu na Iugoslávia. Bom, vamos lá então. Então, a Iugoslávia é um país que foi formado, foi juntado, mas ele tem uma diversidade étnica e religiosa muito, 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 muito diversa. E tem muita rivalidade aí. Eu gostaria de apontar um erro de digitação, um erro na apostila. Não é prevalecente, tá? É prevalecente, que prevalece, que predomina. Não tem esse N aqui, tá? Não copiem errado, não escrevam errado. Risquem na apostila esse N para vocês não errarem essa palavra. Tá. O que acontece? O país, ele se tornou isso aqui, ó. No final da Segunda Guerra Mundial, esse Josip Tito, ele conseguiu, ele era socialista, ele era um líder socialista, ele conseguiu manter
o país coeso. Só que aí depois que ele morreu, começou a acontecer um monte de problema. Vamos analisar, olha só. Primeiro as etnias. A gente tem, olha, eslovenos que são católicos romanos, croatas que são católicos romanos, sérvios que são cristãos ortodoxos. Então era outra igreja. Muçulmanos bósnios que eram muçulmanos, montenegrinos e macedônios, né? Macedônia aqui, né? E Montenegro, e que eram cristãos ortodoxos também, como os sérvios, os kosovares albaneses, que são muçulmanos, e os húngaros, que são católicos romanos. Então, olha só, é como se você pegasse vários países da América Latina e juntassem todos eles num país só. Eles já foram, né? A ideia era que eles fossem a Gran Colômbia. Mas o problema é que, por exemplo, ainda para piorar, é porque se você pegar, por exemplo, um país que se formaria com os países da América Latina, é todo mundo católico. Todo mundo tem a mesma religião e todos vêm mais ou menos da mesma região também. São espanhóis e portugueses, com influência de migrações também da Europa. Então, pelo menos ia ter uma uniformidade entre as etnias e as religiões, né? Aqui não, né? E olha só as guerras civis que aconteceram dentro da ex-Yugoslávia e que aconteceram principalmente a partir da década de 90, pós o enfraquecimento, pós a queda, né, do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Você tem, guerra civil na Bósnia e Herzegovina, com o Tratado de Paz assinado em 95, tá? Aqui. Tem uma música daquela banda britânica U2, chamada Miss Sarajevo, tá? Ela tem uma história por causa dos bombardeios e etc. Foi uma coisa horrível, gente. Se vocês procurarem saber sobre esses conflitos todos, eles foram muito ruins. Aí tem a crise no Kosovo, tá? Que é o governo iugoslavo e rebeldes albaneses. A OTAN e a ONU, a OTAN é o tratado dos países do Atlântico Norte, né? Que é um tratado entre países do Atlântico Norte que fizeram um tratado para se defender, e a ONU, tá? Kosovo se declarou independente em 2008. Olha só, essa guerra civil em Kosovo foi horrorosa. Bom, 2001 teve conflito entre macedônios e uma minoria albanesa, e Montenegro se tornou independente em 2006 porque fez um referendo e saiu. Mas vamos lá, pera um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre um pouquinho mais sobre essas outras guerras civis. Eu tenho um quadrinho para recomendar. Mas agora pensando melhor, eu acho que vocês não têm idade para ler. Não. Olha, basta saber que foram cometidos crimes de guerra horrorosos aí. São coisas que não dá para brincar, não dá para relativizar. São coisas que aconteceram aí, assim, que foi de limpeza étnica, das pessoas saírem na rua e falarem: a gente vai matar todo mundo que é daquela etnia, daquela religião. Então foi uma coisa muito pesada, gente. Esses conflitos são muito sérios. Bom, e eles estão descritos mais ou menos aqui, ó. Bom, crise econômica sempre leva a esses problemas, tá? Crise econômica, as pessoas estão sem emprego, estão sem ter o que comer, levam a essas rebeliões. E aí, ó, os iugoslavos, né, essas duas etnias que estavam na Iugoslávia começaram a se fragmentar. Então, ó, Eslovênia se declara independente. E aí, a Iugoslávia, ó, cadê a Eslovênia? Aqui.
ela era mais desenvolvida, tá? E aí você perde uma área super desenvolvida do seu país. Aí a Croácia se torna independente, que é aqui, ó. E aí o governo central da Iugoslávia, ele era controlado pelos sérvios. O que é o governo central? É onde estava o presidente. Ele era sérvio controlado pelos sérvios. Ele achou que não, que a Croácia não devia se separar. E aí o que ele fez? Mandou tropa para conter os separatistas. Aí não conseguiu. E aí a Macedônia aproveitou e também se declarou independente. Tá vendo como tudo começou a desmoronar? E aí o que acontece? Você tem macedônios e albaneses aqui. E os albaneses são em minoria. Só que eles têm problemas entre si, muito sérios. Então você acaba tendo um conflito que acaba acontecendo nas ruas mesmo. São civis que lutam. Bom, e aí o que acontece? A Bósnia-Herzegovina se tornou independente em 95, porque teve uma guerra civil que matou 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. E os sérvios, eles queriam continuar, né, permanecendo como iugoslavos, os croatas e os muçulmanos queriam independência. Então por isso que teve uma guerra civil, uma guerra que foi travada nas ruas. Olha o estado nessa foto de Sarajevo depois da guerra civil. Bom, isso só se resolveu quando a OTAN e a ONU interviram e fizeram um tratado de paz. E dividiram o território, né? Então, dividiram aqui o território. Bom, Kosovo. Kosovo, em 99, também teve muito sangue derramado ali. E o que acontecia? Normalmente o que acontece quando tem essas insurgências em que a população quer se separar? O governo central, vamos supor que São Paulo quisesse se separar do resto do Brasil. O governo central ia se recusar, ia falar, não, São Paulo não vai se separar do Brasil. E ia mandar exército para São Paulo, para tentar conquistar São Paulo e colocar São Paulo de volta como parte do país. E mesmo que o estado de São Paulo organizasse um exército, não seria o exército formal, seriam as pessoas que estariam tentando se separar do país. Então, é uma guerra civil porque não é uma guerra de exército contra exército, era uma guerra, muitas vezes, do exército do país contra civis que estão lutando nas ruas. Então, é uma coisa que vocês devem imaginar que deve ser, que é muito, muito sanguinária. Bom, e aí, no Kosovo, tinha um cara que controlava, que era o líder iugoslavo na época. Vocês já vão ouvir algumas vezes o nome dele. Slobodan Milosevic. Ele mandou o exército para o Kosovo. Para impedir que o Kosovo se tornasse independente. E aí houve o que eles chamam de massacre étnico. O que é isso? Eles queriam simplesmente exterminar a minoria. Então, o que eles quiseram fazer? Eles quiseram pegar esses albaneses e acabar com todos eles. Na verdade, eles fizeram pior. Eles tentaram acabar com as pessoas que pertenciam a essa etnia
matando os homens e, em alguns casos, criando campos onde eles engravidavam as mulheres dessa etnia albanesa para que eles tivessem filhos que não eram albaneses, porque, enfim. Então, foi por isso que a OTAN e a ONU mandaram uma intervenção militar na Iugoslávia. Aí entrou o exército da ONU e da OTAN, que na verdade era o exército americano e de outros países, bombardeou tudo e tomou controle de tudo, né? E, e entraram com tropas e a ONU começou a administrar o Kosovo. E aí o Kosovo, em 2008, se tornou independente. Montenegro foi pacífico. Foi um referendo, a população votou e decidiu se separar. E assim, uma coisa interessante de Montenegro tentar se separar é que, diferente dos albaneses, né, do Kosovo e tal, eles tinham muita coisa em comum, né? Eles partilhavam a mesma religião, e falam a mesma língua, escrevem a mesma língua, porque aí o que acontecia também de extremamente estranho nesses países que são formados por diversas etnias. Você tá numa, é como aqui, você mora em São Paulo, aí você viaja para o norte, para a região norte, lá para Amazonas. As pessoas podem até ter gírias diferentes, mas elas falam português e elas escrevem português. Você vai lá para o sul, né? Ah, está em Porto Alegre. Aí tem gírias completamente diferentes do que você está acostumado a falar. Mas eles falam português e escrevem português. Nessas regiões, não. Muitas vezes eles falam línguas diferentes, eles escrevem em línguas diferentes. Tem que ter o governo, você tem um governo central que fala uma língua e regiões do próprio país que falam outra língua, então você tem que fazer comunicados bilíngues nas duas línguas. E aí feriados religiosos são completamente diferentes. Então, assim, são muito menos. Eles têm muito menos em comum, então é muito mais fácil desses grupos se separarem. Então, a grande. A grande surpresa foi que os sérvios, os montenegrinos, quiseram se separar dos sérvios, mesmo tendo uma grande quantidade de coisas em comum, né, com os sérvios. E aí, a gente sabe que o pessoal votou para se separar porque eles teriam facilidade para entrar na União Europeia se se separassem da Sérvia. Ó, então, em vez de. Olha só como já estava encaminhado. Já na Sérvia, eles já usavam o euro ao invés do dinar sérvio. Montenegro, perdão. Montenegro já usava, né, o euro ao invés da moeda sérvia. E aí o que acontece na Sérvia? Então, ele mandou ataque na Croácia também. A Sérvia tá um país extremamente. Sérvia está um país extremamente descreditado porque realizou vários ataques étnicos, fez diversas coisas horríveis em guerra sob o comando do Slobodan Milosevic. E aí ele não se elegeu em 2000, foi afastado do poder porque ele tentou fraudar. Ele foi julgado pelos crimes que cometeu na Bósnia e Kosovo, só que aí ele morreu em Haia, na Holanda, por problemas de saúde.
E aí vocês devem ter visto, não sei se vocês chegaram a ver nas Olimpíadas, é, deixou de chamar Iugoslávia, começou a chamar Sérvia e Montenegro. Mas aí deixa de ser Sérvia e Montenegro porque Montenegro sai, né, se torna independente. Uma das coisas importantes que a gente tem que pensar na geopolítica é o acesso ao mar. Então, por exemplo, se o Brasil não tivesse acesso ao mar, como o Paraguai não tem, seria uma coisa muito importante para o país, porque o acesso ao mar leva a você poder pegar barco, ter barcos que vão e voltam para o mundo inteiro. Então, para o Paraguai, se ele tivesse acesso à costa, ao mar, ele se desenvolveria muito mais do que se desenvolve hoje. E quando o Montenegro se separou da Sérvia, a Sérvia perdeu o acesso ao mar Adriático, tá? Tá aqui, ó. Ai, um segundinho, só porque demora. Então, e aí? Nossa, eu não tô conseguindo mover. Bom, vamos lá. Não tô conseguindo mexer. Vamos voltar, então. Eu vou. Ah, e aí, você tem a Ucrânia. A Ucrânia, uma igreja ortodoxa da Ucrânia. Bem interessante, né? A arquitetura, bem diferente. Bom, como eu disse, a Ucrânia tem 45 milhões de habitantes. É menos do que 25% da população do Brasil, porque a gente tem 209, 210 milhões de habitantes. E é um país muito importante exatamente porque ele foi palco, ele foi o território usado para diversas instalações de diversas indústrias tecnológicas, né, e de maquinário pesado. A base industrial com destaque para o metalúrgico, químico, mecânico e bélico. E aí a região de Donbass, essa região de siderurgia, estava bem desenvolvido porque tem um monte de mina de carvão, mineral e de ferro. Então, na época da União Soviética, se extraía muito carvão, mineral e ferro daí, tinha uma indústria toda preparada, e ela fica, quando tem a independência, ela fica para a Ucrânia. É... E aí, eles tinham um arsenal nuclear, né? Olha só o que acontece. Teve pressão internacional, eles deram um arsenal nuclear para os russos e ficaram com, com maior abertura econômica para investimento estrangeiro. Ó, e a Ucrânia? Você tem também meio que uma divisão, tá? E aí, ó, lado leste, com ucranianos de língua russa e russos influenciado pela Rússia. Tem muita gente que é russa de nascença que está morando na Ucrânia, porque sim, e fala russo, enfim. E aí no lado oeste, né, lado oeste, você tem ucranianos que falam ucraniano e recebem mais influência da União Europeia e dos Estados Unidos, tá? É... Bom, aí o que acontece? Olha só, em 2013 teve queda de um governo aliado da Rússia e subiu um governo aliado dos Estados Unidos e União Europeia. E aí você tem rebeldes que se rebelam contra esse governo. Foi lá que aconteceu a crise da Crimeia. Porque o que acontece? É...
a Crimeia quis se separar da Ucrânia. E aí a Rússia foi lá e falou, então vocês vêm para cá. Aí o conflito ele ainda persiste ainda hoje, porque o que acontece? A Crimeia quis se separar da Ucrânia, a Ucrânia não queria, porque é acesso ao mar, não queria deixar, só que a maior parte da população é de russos. Aí a Rússia foi lá, mandou tropa para defender, segundo eles, defender o povo russo que vive na Crimeia. E aproveitou e falou, não, então inclusive a Crimeia agora é território russo. E a ONU protestou, os Estados Unidos protestaram, mas enfim, eles anexaram. Aqui, ó, tem uma notinha no Conectando falando do acordo Brasil e Ucrânia no setor aeroespacial, né? O problema é que eu não sei como é que anda essa iniciativa, porque o governo Bolsonaro andou desfazendo alguns dos acordos, né? E andou fazendo alguns acordos com outros países, principalmente os Estados Unidos. Bom, aí aqui você tem 3 países, Estônia, Letônia e Lituânia, falando sobre eles. Olha só, na Segunda Guerra Mundial eles são anexados pela União Soviética. Aí em 91 eles se separam da União Soviética. E aí o povo soviético começou a fazer uma repressão política muito forte. Então eles não gostam dos russos. E aí eles são independentes então desde 91. Bom, aí tá falando um pouquinho sobre economia, né? Setor têxtil, alimentício e siderúrgico e pesca na Letônia. A Estônia, atividade industrial concentrada na capital, né? Petroquímico, naval e mecânico. Então, a Lituânia, né? A Lituânia, inclusive, a gente conhece a Lituânia, para quem gosta de basquete, tem muita gente que era bom jogador na seleção russa, né? Que, tanto basquete quanto vôlei, que começaram a jogar pelos países de origem, e esses países, né, são países com times fortes também, por causa disso. E aí, por serem países muito distantes do Brasil, a gente acabava ouvindo sobre esses países só quando acontecia isso mesmo, Olimpíadas, né, que começam a aparecer times de países que a gente não tem necessariamente muito contato. Bom, aí você tem os países do Cáucaso, que também tiveram muita guerra entre eles, teve muito problema entre esses países. E você tem Armênia e Azerbaijão, né? A Armênia é de população cristã ortodoxa e o Azerbaijão é a maioria muçulmana, e eles lutam por um território que é no interior do Azerbaijão, mas que tem população armênia. Já teve várias tentativas de negociação de paz. É uma guerra assim, que se arrasta por muitos anos. Os povos se odeiam de verdade, porque eu acho que é da natureza humana a gente lamentar a perda dos nossos e não pensar muito na perda dos outros. Não estou dizendo que tem alguém certo ou tem alguém errado nesse conflito, isso se perdeu já há muito tempo. Ambos os lados cometeram diversos excessos. É uma situação em que eles não vão conseguir resolver o conflito entre eles mesmos, porque imagina, como é que você vai fazer paz assim do nada com pessoas que mataram 70% da sua família? Mas, por outro lado, o seu lado também matou muita gente que era
da família das pessoas que estão atacando. Então, a guerra já levou o melhor dessas pessoas há muito tempo, né, em relação a esse conflito. Precisaria de uma mediação de um terceiro poder para poder promover a paz. A Armênia, não sei se vocês já ouviram falar de uma estação de metrô que tem aqui em São Paulo, chamada Estação Armênia. Ela é perto da Luz. Ela se chama Armênia exatamente porque existem armênios em São Paulo. A estação, ela foi criada, foi dado esse nome em homenagem a esse povo armênio. Eles sofreram um massacre étnico também, né, lá na região. O povo armênio que está aqui no Brasil também se destaca na indústria têxtil. Eles tem muita gente lá dessa comunidade que começou a morar mais em direção ao centro da cidade, né? Porque a Armênia ali próxima, está relativamente próxima do centro de São Paulo, perto da Luz. Bom, também tem instabilidade política na Geórgia, é uma região que sofreu bastante com o esfacelamento da União Soviética, né? E teve muita instabilidade lá. Como eu disse, o que acontece nessas regiões é que existiam povos muito diferentes, todos unidos sob a bandeira da União Soviética. Quando ela deixou de existir, existiam alguns ódios que estavam reprimidos lá. E tudo isso eclodiu em várias guerras civis e pedidos e movimentos separatistas, enfim. A Rússia fica fazendo intervenção militar nesses países também, porque tem russo morando na maior parte desses países. Aí eles mandam o exército dizendo que vão defender os russos que moram no lugar, mas na verdade o que eles estão fazendo é defender países que ficam tentando se separar, movimentos que ficam tentando se separar desses países para manter essa região sob poder desses governos que têm russos, que falam russo e que geralmente são eleitos. Então, por exemplo, tem um país lá que não é a Ossétia do Sul, por exemplo. A Ossétia do Sul é um país que fala russo. A Ossétia do Sul fala russo, tem muito morador lá que é russo. O que eles estão pensando? Quem sobe no governo lá acaba falando russo, sendo filho de russos, tendo muito com a cultura russa. Então são países amigáveis aos russos. Se uma parte da população se separa e forma um novo país, ou, enfim, esse país vai ter uma minoria que não fala russo, que não tem muito a ver com os russos. Então eles não querem que isso aconteça. A Ossétia do Sul, inclusive, é um país que eles querem anexar. Eles querem que se torne parte da Federação Russa. Alguns países querem muito voltar, inclusive. Aqui são os países da Ásia Central. Porque o que acontece? Se a gente for analisar os continentes, a Rússia está nos dois continentes, tanto no europeu quanto no asiático. Qual é a diferença da Europa para a Ásia? A diferença da Europa para a Ásia é cultural, é dos povos, porque, na verdade, ele é um grande continente só. Se você analisar, ele é um grande bloco. Tá? E aí, aqui você tem, então, informações sobre recursos e economia desses países, tá? Bom, e aí a gente tem a Federação Russa ou a Rússia, tá? E a Federação Russa, ela faz parte da BRICS. E aí chama BRICS por causa, né, do nome dos países. Então olha aqui no mouse, ó. Brasil, Rússia, Índia, China e no final África do Sul, que em inglês é South Africa, então fica BRICS.
Por que esse nome, BRICS? Porque ele tem o som de tijolo em inglês, né? Bom, é um grupo que é formado por esses países que são potências emergentes. A Rússia é o maior país do mundo em área. E ele tem grande parte dos recursos energéticos do mundo. Assim, ele é um país bem rico em recursos energéticos e minerais. Eu vou pedir aqui também para vocês aproveitarem e fazerem a mesma coisa com relação à Federação Russa. Tem muita informação aqui e boa parte dessa informação não é informação importante. A gente precisa aprender a retirar as informações importantes do texto. Eu quero que vocês leiam o texto sobre a Federação Russa, façam um resumo do que vocês entenderam que seja de realmente importante sobre a Federação Russa, sobre a Rússia, tá? E aí, os outros dois aqui, ó, Chechênia e Daguestão e o grupo rebelde da Chechênia. Leiam esse texto, tá? Falando sobre os atentados rebeldes. E a gente pode fazer essa discussão na próxima aula. Agora, sobre as atividades, gente, eu vou pedir que vocês façam essas atividades da apostila, mas eu não quero que vocês façam com pressa, não. Tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Estão vendo? Ó? São várias questões e eles vão tratar sobre tudo que a gente teve aula hoje. E são 25 questões. É isso. Não são mais. Então, são 25 questões, 24, 25 questões. A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer 8 questões por semana, tá bom? Então, vocês podem fazer, ó, da 1 a 8. Tá, faz até a 9, que aí completa a página 54. Essa semana a gente vai fazer da 1 a 9, tá bom? 1 a 9. Todas as respostas para essas atividades estão no texto que a gente leu, tá? Vamos fazer a correção na próxima aula dessas 9 questões e a gente vai passar para mais 8 questões, tá? E eu gostaria de que vocês fizessem também o resumo. Como eu disse, a leitura de texto pode colocar em tópico, é um exercício importante a leitura para tentar detectar o que é importante no texto, o que foi dito de importante, o que você conseguiu captar também, tá bom? A gente corrige as 8 questões, 9 questões na semana que vem, para outra semana mais 8 questões, junto com elas os resumos, tá bom? Assim, 2 semanas os resumos, nessa semana que vem só 9 questões. A gente vai ter mais aulas sobre os assuntos que a gente já tratou. A gente falou bastante de maneira detalhada sobre alguns países, mas não falou de uma maneira mais geral sobre os assuntos que precisam ser tratados na matéria. Então a gente provavelmente dá um tempo da apostila depois disso. Eu vou dar aulas mais faladas, com textos que eu vou disponibilizar, com atividades mais tranquilas, tá bom? Por enquanto é só. Fiquem tranquilos, porque a gente vai tentar levar isso da melhor forma possível.
Porém, eu preciso que vocês entreguem as atividades, batam foto e enviem. Vou pedir para vocês fazerem isso por e-mail, tá? E eu vou pedir também, gente, para que vocês criem um e-mail do Gmail. Vou colocar na tela aqui para vocês, um minutinho, tá bom? Aqui. Então, eu gostaria que vocês enviassem as atividades agora para esse e-mail. Por que eu estou pedindo por e-mail, gente? É mais chato para vocês? Ok, provavelmente, né? Do que enviar pelo WhatsApp. Mas o problema é que vocês enviam pelo WhatsApp e depois deletam as fotos. E aí, quando eu vou pegar as fotos, às vezes, do WhatsApp para colocar no portfólio, vocês já deletaram as fotos, né? Às vezes acontece de um dia para o outro isso. Vocês já deletaram as fotos, elas não estão mais disponíveis. Então, para ficar registrado de uma forma, inclusive, mais organizada no meu e-mail, enviem por e-mail para mim, tá? Outra coisa, o que acontece? Eu gostaria que vocês criassem um e-mail do Gmail, quem não tem. Quem tem já não tem problema. Por quê? Porque eu vou fazer prova via Google Classroom. Então, essa avaliação que eu vou passar, você precisa ter um e-mail do Gmail para poder logar e fazer. Não é que você precisa ter o e-mail do Gmail. Você precisa logar no serviço do Gmail do Google Classroom. Se você já tiver o e-mail do Gmail, o login é automático. Então criem um e-mail do Gmail, que é gratuito, qualquer um pode criar, tá? Para poder acessar. Fica muito mais fácil. Inclusive fica melhor porque separa as coisas da escola, né? Se você não tiver um e-mail. Façam isso porque eu vou começar a organizar uma sala de aula para vocês do Google Classroom, para vocês poderem receber essa avaliação, tá bom? Quero agradecer aqui a atenção. Muito obrigado, bons estudos e fiquem bem.